Que Deus te abençoe de uma forma extraordinária, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos nós chegando dentro dessa oportunidade para mais um momento amigo, um momento especial na presença do Eterno. E a minha participação aqui é muito importante. Eu quero já nessa chegada pedir a você que você possa nos ajudar deixando o seu like e também compartilhando essa live em todas as plataformas das redes sociais. No Facebook, no Instagram, no Telegram, também no X, no WhatsApp, no Messenger, passa para todos, porque esta live ela está muito especial. É uma live que, na realidade, nós vamos estar trazendo para você informações que diz respeito ao arrebatamento da igreja. É isso mesmo. Informações que diz a respeito da vinda de Cristo Jesus para tomar para si uma igreja especial, zelosa e que vive na prática das boas obras. E você que está nos acompanhando nesse momento, eu já quero, nessa chegada, dizer a todos, fique aqui conosco. Eu tenho vários áudios para apresentar para você do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Inclusive, eu vou estar te trazendo uma informação muito importante concernente ao que está até mesmo aqui no banner, né, na capa de anunciação desta live, falando a respeito da Terceira Guerra Mundial. É isso mesmo, a Terceira G Mundial. Segundo especialistas, segundo aqueles que estudam sobre a geopolítica, tudo indica e tudo está encaminhando para que isso venha acontecer no ano de 2024. Não sou eu que estou inventando essa história, não. Não sou eu que estou falando isso. Eu vou te apresentar aqui matérias, áudios de especialistas, pessoas estudadas na geopolítica, que estudam sobre a política dos continentes, sobre a ONU, sobre todos os detalhes que diz respeito à geopolítica mundial, e você vai ficar sabendo de tudo isso dentro dessa oportunidade. Eu só peço a todos que deixem o like, compartilhe e vamos para cima. Eu vou deixar para nós orarmos no final da programação, porque assim fica mais fácil de você até mesmo colocar o sobrenome da família e o nome da sua cidade para nós estarmos apresentando dentro dessa programação, tá bom? Combinado? Vamos para cima então? Vamos para cima. Você que está chegando pela primeira vez, aproveite para se inscrever aqui no canal e ativar o sino das notificações para que todas as vezes que nós entrarmos ao vivo, você possa ser notificada, avisado e avisada que nós estamos ao vivo, tá bom? Bom, nós vamos já trazer aqui algumas informações para você entender como que está a situação a cada dia que se passa. A Bíblia Sagrada nos mostra, se você pegar a sua Bíblia e você pesquisar, você estudar, né? Você examinar no Evangelho de Mateus, o capítulo de número 24 e o capítulo de número 25, você vai ver Jesus falando diretamente, abertamente, a respeito dos dias finais da igreja na face da terra e também relatando a respeito do arrebatamento da igreja, do encontro da igreja, né, nos ares com Cristo Jesus e automaticamente partindo para as bodas do Cordeiro. Mateus 24 e 25. Eu vou deixar para você meditar aí na sua casa, depois você procure essa passagem bíblica, Mateus 24 e 25, para você estar meditando, examinando, e você vai entender que tudo que nós estamos te passando aqui já foi pré-anunciado por Cristo Jesus há quase 2000 anos atrás. Essa é a realidade. E eu quero trazer para você aqui o que está acontecendo. Isso começou a acontecer há menos de 48 horas, tá? Há menos de 48 horas, o Irã, né? O Irã entrando em conflito contra o país do Paquistão. São dois países que podemos dizer que o islamismo predomina nesses dois países, tanto o Irã como o Paquistão, né? O Irã atacou uma região do Paquistão. Segundo as autoridades iranianas, eles atacaram para tentar combater uma célula terrorista que estava dentro do país do Paquistão. E o Paquistão retornou, né, o ataque, e neste ataque do Paquistão, várias pessoas tiveram a vida ceifada, o clima está tenso entre esses dois povos. Não é somente o Paquistão que está revidando o Irã. O Irã também atacou, além do Paquistão, atacou também o Iraque e atacou a Síria. E esses países estão se prontificando a automaticamente dar o efeito contrário contra o Irã. A gente começa a perceber que no Oriente Médio o Irã está encabeçando, né, vamos dizer assim, uma guerra territorial em
todo o continente asiático, mais precisamente na região do Oriente Médio. A gente começa a perceber que o Paquistão é uma potência militar muito grande, tá? O Paquistão está entre os 7 maiores exércitos do mundo, tá? O Paquistão tem armas nucleares, tem bombas nucleares, tem um armamento bélico pesadíssimo, tá? O país do Paquistão é uma grande população, é um país islâmico, né? Que a religião que predomina no Paquistão é o Islã. Então a gente começa a perceber que há uma conspiração não somente ali na região entre Israel e faixa de Gaza, mas isso está se alastrando. Eles estão dizendo que Israel é o responsável por isso. Quem está dizendo, pastor? O Irã está dizendo que Israel é o responsável por todo o tumulto no Oriente Médio. Mas todo mundo sabe, você vê as informações que não tem nada a ver com Israel. Quem está causando todo o tumulto é o Irã, porque é o Irã que está atacando os países como o Paquistão, a Síria, o Iraque. É o Irã que promove e patrocina o grupo terrorista, né, do Iêmen, que é os Houthis, que estão atacando embarcações no Mar Vermelho. É o Irã que patrocina o Hamas da faixa de Gaza. É o Irã que patrocina o Hezbollah do Líbano. É o Irã que está patrocinando todo o tipo de ataques nas regiões do Oriente Médio. E o clima está ficando tenso. Eu vou colocar aqui para você uma matéria, um áudio, para você entender como que está a situação a cada instante que se passa agravando na região do Oriente Médio. Eu vou colocar essa matéria, só vou pedir para você mais uma vez, deixa o seu like, compartilha essa live, tá baixa a nossa audiência, pela importância das informações que nós estamos aqui para te passar. Passa para frente, chame todo mundo, principalmente aquelas pessoas da sua família que está afastada do evangelho, pessoas que estão titubeando em 2 pensamentos, se fica firme ou se não fica. Passa essas imagens, para que muitos venham se despertar e entender que a vinda de Cristo Jesus está mais próximo do que muitos possam imaginar. Ouça isso daqui, ouça com atenção essa matéria, esse áudio muito importante. Ouça isso. O Oriente Médio e a região ali próxima estão enfrentando várias crises simultâneas, vários conflitos que se retroalimentam de alguma forma. O último que nós vamos focar aqui agora é o que está acontecendo entre o Irã, que é o membro oculto aí da guerra entre o Hamas e as forças de defesa de Israel, porque é muito aliado do Hamas, assim como do Hezbollah e dos Houthis. O Irã bombardeou há 2 dias uma posição dentro do território paquistanês, dizendo que eles estavam atacando grupos separatistas que operam no Paquistão e fazem ataques no Irã. O que aconteceu agora? O Paquistão, que é um país que tem armas nucleares, atacou o território iraniano. Esse último ataque que aconteceu hoje deixou pelo menos 9 pessoas mortas, segundo a mídia iraniana, em sua maioria mulheres e crianças. É muito grave esse acontecimento porque tanto o Irã como o Paquistão são muito armados, são potências militares regionais e, como eu disse, o Paquistão tem armas nucleares. Como se chegou nisso? O Irã foi vítima recentemente de 2 ataques à bomba que deixaram dezenas de pessoas mortas no Irã. E foi um atentado reivindicado pelo Estado Islâmico, que não tem necessariamente nada a ver com esse ataque do Paquistão. Mas o Irã, se sentindo acuado num momento de guerra no Oriente Médio, com muitos conflitos acontecendo simultaneamente, quis projetar força. E, portanto, essa semana atacou 3 países: a Síria, o Iraque e agora o Paquistão. Em todos esses casos, o Irã declarou que não eram ataques contra os países, mas contra células, aspas, terroristas que tinham interesses contra o Irã e, num dos casos, acusou o Serviço Secreto de Israel de ser um dos alvos, o Mossad israelense. Mas a principal retaliação aconteceu hoje com o Paquistão, um país também forte, um país que tem armas nucleares e que retalhou na exata mesma medida do Irã. O Irã diz que atacou uma célula separatista e o Paquistão disse a mesma coisa. O que pode acontecer a partir de agora, Elisa? Primeiro ponto, eventualmente os 2 países vão baixar as tensões. China, por exemplo, pediu isso, Rússia pediu isso, são países que têm boas relações com os 2, tanto com o Irã como o Paquistão, e eles já resolveram a questão ali meio olho por olho, dente por dente. Possivelmente eles parem essas agressões.
Só que tem um problema, Elisa. Tem vários outros atores nessa questão, que são justamente essas milícias e esses grupos separatistas, que podem fazer maiores provocações para tentar inflamar ainda mais a situação e criar um outro conflito também grande na região. Olha aí, você que está nos acompanhando, essas informações, né? Eu estou colocando aqui pelo celular, que fica mais fácil você ouvir esses áudios. É exatamente o que eu estava dizendo, né, há instantes atrás, antes de colocar essa matéria. Então, o Irã atacou e recebeu o contra-ataque na mesma medida. O discurso do Irã foi de que estamos tentando combater células terroristas. E o Paquistão ataca o Irã e dá o mesmo discurso. Estamos também tentando cancelar e neutralizar células terroristas. Eu acho interessante o Irã falar sobre terrorismo. O que é um terrorista para o Irã? O que seria um ato de terrorismo para o país do Irã? Que promove, né, e que ajuda o Hamas, que promove e ajuda o Hezbollah, que promove e ajuda os Houthis, né? O que seria um terrorismo para o Irã, né? Então, a gente começa a perceber, como eu sempre tenho dito, um discurso de hipocrisia. Porém, o clima está tenso, tá? A China já está, né, intermediando essa calmaria e essa paz entre o Irã e o Paquistão, até porque são dois países que têm uma boa relação com a China e também com a Rússia. Então, a gente começa a perceber que o mundo, na realidade, está polarizado. O mundo está polarizado, existe, né, dentro das nações, países que estão debaixo da orientação e da tutela da China e da Rússia, e outros países estão debaixo da tutela e da orientação dos Estados Unidos. E aí a gente começa a perceber que o mundo está polarizado e a qualquer momento isso não vai dar coisa boa. Essa é a realidade. E não é sendo aqui um pregador do caos, não é estando aqui trazendo para você notícias que realmente para te assustar, para te amedrontar. Nós estamos aqui para te trazer a realidade. Como eu disse no início da minha fala, procure examinar Mateus capítulo 24 e o capítulo 25 e você vai entender que tudo o que está acontecendo na face da terra é nada mais, nada menos do que cumprimento das profecias, cumprimento das palavras que o nosso Senhor Jesus mesmo anunciou que iria acontecer nos últimos dias na face da terra. Essa é a grande realidade. Está chegando bem as imagens aí para você? Parece que travou a minha imagem. Está chegando bem? Agora que eu estou olhando aqui, está chegando bem o áudio, as imagens? Bom, vamos continuar aqui então, né? Vamos continuar. Outra informação importante para você que está aqui nos acompanhando é a respeito do que está acontecendo entre Estados Unidos e Inglaterra e mais alguns países da Europa que se uniram para combater o grupo terrorista do Iêmen, os Houthis, né? Os Houthis, que está, né, sendo um grupo terrorista como se fosse os piratas do Mar Vermelho, né? É claro, apoiado pelo Irã, né? Apoiado pelo Irã, estão atacando embarcações, né, de navios europeus, navios dos Estados Unidos, navios israelenses, que passa por aquele canal, por aquela região com mercadorias, né, para ser distribuído em todo o continente asiático, no continente europeu, no continente africano e até alimentações, né, e produtos que vai daqui do Ocidente, né, da América do Sul, da América Central, da América do Norte. Esse grupo está numa região estratégica, sequestrando os navios, né, e tocando horror nessa região. Eu vou colocar mais um áudio para você ouvir aqui, que eu acho interessante você ouvir esse áudio, que vai trazer um brilho, uma luz diante daquilo que nós estamos comentando com você. Ouça com atenção, vou colocar aqui o áudio para você ouvir. Ouça com atenção. No Oriente Médio, a guerra entre Israel e o Hamas vem gerando uma série de conflitos que envolvem outros países da região. Hoje, os Estados Unidos decidiram reclassificar os rebeldes Houthis do Iêmen como grupo terrorista. A decisão foi tomada após uma série de ataques do grupo contra navios norte-americanos no Mar Vermelho, o que gerou um envolvimento direto dos Estados Unidos e do Reino Unido no confronto contra os rebeldes, que controlam boa parte do território do Iêmen. Os Houthis eram classificados como terroristas durante o governo de Donald Trump, mas foram removidos da lista logo após a posse de Joe Biden, para permitir a entrada de ajuda humanitária no país, mergulhado numa guerra civil há 4 Só fazendo uma pausa aqui para você ver. No governo de Donald Trump, esse grupo, os Houthis do Iêmen, era considerado e classificado como um grupo terrorista.
Quando Biden assume o governo, uma das primeiras coisas que ele fez foi o quê? Tirar o grupo, né, terrorista dos Houthis da lista e da classificação como um grupo perigoso, um grupo terrorista. Até porque o discurso de Biden é o quê? Vamos tirar os Houthis do grupo e da classificação de terroristas para que a ajuda humanitária possa chegar no país do Iêmen. Agora, com tudo que está acontecendo, Biden teve que voltar atrás e assumir que é um grupo terrorista e agora, mesmo assumido que é um grupo terrorista, vai continuar enviando ajuda humanitária. A gente começa a perceber o quê? Que esse governo americano, do governo de Joe Biden, fez várias atitudes e várias decisões erradas, que é o motivo de muitos conflitos estarem acontecendo. Inclusive, não é só esse grupo terrorista do Iêmen. Ele também tirou, né, os Estados Unidos, que estava comandando a região do Afeganistão por mais de 20 anos, pessoas de bens trabalhando, o povo, né, da região do Afeganistão prosperando, crescendo, a paz reinando naquele lugar. Ele chegou, assumiu o governo, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Retirou as tropas e largou todo o armamento que estava sendo usado pelos Estados Unidos lá no território do Afeganistão. Hoje, o Afeganistão é um braço do terrorismo com as armas dos Estados Unidos. Há estudiosos da geopolítica que ainda diz que muitas das armas que o Hamas está usando para atacar Israel vêm diretamente do Afeganistão. Que o Afeganistão usou essas armas que os Estados Unidos deixou e agora está repassando para o braço terrorista, para o braço armado do terrorismo. Inclusive, o Hamas tem desfrutado de um poder bélico que jamais o Hamas teria essa capacidade se não fosse vindo de países que estão muito bem armado pelos Estados Unidos, que deixou essas armas na região do Afeganistão. Vamos continuar ouvindo aqui para você entender melhor. Ouça aqui, eu vou pedir para você que está chegando, deixa o seu like, nos ajude a romper esse algoritmo, que está uma batalha hoje, hein? Olha como que tá travado. Vamos lá. É o seu like que vai romper o algoritmo e mais pessoas serão alcançadas. Vamos lá, ouça com atenção. Quase 10 anos. Washington garante que a classificação do grupo como terrorista não vai afetar a entrega de suprimentos à população iemenita. Segundo os Estados Unidos, a milícia é treinada e financiada pelo Irã, que também vem atacando países vizinhos. Depois da Síria e Iraque, os militares de Teherã atingiram alvos do Paquistão. O governo paquistanês confirma a morte de 2 crianças no bombardeio e prometeu retaliações. Enquanto isso, a guerra na faixa de Gaza prossegue. De acordo com o Ministério da Saúde local, que é controlado pelo Hamas, já são quase 25 mil palestinos mortos no conflito. O Catar anunciou que Israel e o grupo chegaram a um acordo, mediado pela França, para a entrada de ajuda humanitária no território. O primeiro carregamento pousou hoje no Egito. E o Itamaraty confirmou que um brasileiro está entre os feridos do atentado terrorista que aconteceu perto de Tel Aviv na última segunda-feira. A identidade dele não foi divulgada. O ataque deixou uma pessoa morta. Aí está, você está vendo as informações, né? O terrorismo continua atuando, né, com toda a fúria, com toda a veemência naquela região, como nós acabamos de ouvir a informação. Houve um ataque terrorista partido do Hamas na região próxima a Tel Aviv, né? E, segundo o Itamaraty, né, tem um brasileiro envolvido nesse ferimento também, mas fica meio que por debaixo dos panos, né? Ninguém fala nada, ninguém diz nada. Se fosse Israel, né, atacando, você pode ter certeza que estaria o maior alarde, o maior burburinho dessa situação. Essa é a grande realidade. E o mundo está caminhando, escute bem, o mundo está caminhando para um caminho sem volta. A terceira G mundial não é uma coisa assim, uma fala de alguém que é pessimista. Não, não. É a fala exatamente de todos aqueles que entendem um pouquinho de geopolítica, porque não tem volta. É um caminho sem volta. Deixa eu colocar para você aqui, só para você ter uma ideia, eu quero ler com você aqui uma matéria que fala a respeito dessa questão da Terceira Guerra Mundial. Deixa eu colocar na tela aqui para nós lermos juntos essa matéria. Olha só. A Terceira Guerra Mundial bate na porta. As condições para o conflito global acontecer já estão sobre a mesa. Especialistas dizem que o que é necessário para que o conflito global único
aconteça agora e tratam também do aspecto nuclear de um confronto generalizado. Então, veja bem, um confronto dos Estados Unidos com a China ou com a Rússia, esses seriam os gatilhos que muitos esperam para a Terceira Guerra Mundial. Mas o que poucos sabem é que as condições para o conflito global já estão sobre a mesa. Segundo especialistas, não é necessário enfrentamento bélico ou nuclear entre essas grandes potências para que o mundo passe pela Terceira Guerra Mundial. Isso porque o mundo já vive guerras generalizadas. O conflito na Ucrânia e as insurreições na África, o conflito entre Israel e o Hamas em Gaza e as atividades militares no Mar Vermelho, no Golfo Pérsico e no Oceano Índico, na década de 1930, houve guerras separadas que se fundaram no que hoje chamamos de Segunda Guerra Mundial, dizem Gordon Chang, pesquisador sênior do Instituto Gladstone e autor da A China está indo para a guerra, para o Business Insider. De acordo com ele, a mesma dinâmica existe hoje e é inteiramente possível, e algumas pessoas podem até argumentar que é provável que estas guerras se fundam em um conflito global, afirmou. O que aconteceu na década de 30, né, que foi guerras locais, né, guerras fundadas em regiões, que foi se alastrando, ganhando corpo e crescendo até se formar na Segunda Guerra Mundial. Assim, segundo especialistas, é o que está acontecendo na Terra. Guerras locais, por exemplo, como nós acabamos de dizer, o Irã, ou melhor, Israel, né, nesse conflito, Israel, Hamas e Hezbollah, que envolve 3 nações, embora são grupos terroristas, mas tem o braço do governo apoiando o Hamas. O governo da região da faixa de Gaza apoia o Hamas. O governo do Líbano apoia o Hezbollah, né? E Israel, então esse conflito, o conflito entre Irã e Paquistão que começou a surgir, o conflito Irã e Iraque, que está também aí nesse início de confronto, o confronto entre Irã e Síria, o confronto Estados Unidos e Inglaterra contra o exército terrorista do Iêmen, o exército da OTAN, que está preparando para um treinamento com mais de 90 mil homens. O que está acontecendo aqui na América do Sul, Venezuela contra a Guiana Inglesa. O que está acontecendo aqui na América do Sul, você mesmo sabe, países entrando em conflito, Equador e todos esses países entrando em uma guerra local. Isso aconteceu na década de 30. Foi se espalhando mundialmente até o momento que o conflito se transformou numa situação irreversível e aí brotou a Segunda Guerra Mundial. Segundo especialistas, 2024 é um ano que tem uma grande probabilidade de estourar a Terceira Guerra Mundial. Você está percebendo que qualquer conflito que acontece em qualquer região, sempre uma das 3 potências está ali no meio intervindo. Ou os Estados Unidos, ou a Rússia, ou a China. Sempre tem, né, o comentário de uma dessas 3 potências mundiais, que chega dando palavras de ordem ou algo semelhante. A gente começa a perceber exatamente isso. E não para por aí. Não para por aí, porque o mundo está polarizado. Aí você, quem sabe, você que está me assistindo agora, você pode perguntar assim, pastor, mas me diga uma coisa, o que o Brasil tem a ver com isso? O Brasil poderia sofrer algum problema, alguma retaliação? Onde o Brasil estaria em uma terceira guerra mundial, se o Brasil é um país que há mais de 100 anos assumiu uma postura de nação pacificadora? Como seria a posição do Brasil? Eu vou colocar um áudio aqui de um cientista político falando a respeito do que poderia acontecer com o Brasil se nesse ano de 2024 ou nos próximos anos acontecer a terceira guerra mundial. Ouça esse comentário muito lúcido e importante. Ouça com atenção. A terceira guerra mundial envolvendo as 2 potências numa situação desse formato praticamente envolveria todos os países do mundo. O Brasil tem, por princípio, há mais de século, uma atitude não beligerante. O que é que isso quer dizer?
O Brasil tem a atitude de não participar de conflitos, uma atitude de sempre tomar um dos lados, uma atitude sempre de absoluta neutralidade. Isso vai nos ajudar? Provavelmente nos ajuda, mas numa guerra desse tamanho, vamos imaginando uma guerra nuclear nesse porte, a humanidade toda sofreria tais consequências de qual o Brasil, em hipótese alguma, estaria a salvo. Todos os países do mundo estariam praticamente, vamos usar a palavra certa, contaminados pela guerra nuclear que atingiria o planeta todo. Exatamente por isso ela é evitada. Você entendeu? Então, a Terceira Guerra Mundial, ela é tão evitada porque nação nenhuma da Terra, os aproximadamente 200 países que existem, nenhum ficaria de fora. Para você ter uma ideia, o conflito que começou há quase 2 anos atrás entre Rússia e Ucrânia atingiu e tem atingido o mundo inteiro. No início do conflito, o pãozinho francês, o pãozinho de água, cada região tem um nome, né? Tem região que é pão de leite, é pão de água, é pão francês, outras regiões o nome é cacetinho, depende da região. Esse pãozinho que vem da farinha de trigo, o preço se transformou exorbitante. Por quê? Porque a Ucrânia sempre foi a nação, a maior produtora de trigo, né? Uma das maiores produtoras de trigo do planeta Terra. E no conflito, a exportação parou e automaticamente os preços subiram. E assim é no caso de uma Terceira Guerra Mundial, que não é apenas uma guerra bélica com armas, com tiro, com canhão, com metralhadora. Não, é uma guerra não somente de armas, mas também uma guerra virtual. Uma guerra, sabe, podemos dizer, da internet, uma guerra cibernética. E isso, automaticamente, atingiria o mundo inteiro. E não tem como fugir dessa realidade. Mais cedo ou mais tarde vai se cumprir o que está na Bíblia Sagrada. Mais cedo ou mais tarde vai se cumprir o que está na palavra de Deus. Essa é a grande realidade. E nós, como igreja, precisamos estar atentos a essas grandes verdades. Precisamos estar atentos a essa realidade. Eu só quero colocar mais um áudio aqui para você, para nós já nos preparar também, que eu quero falar com você a respeito do grande jejum desse dia 22. Você vai entender o porquê que o dia 22 está aqui em cartaz, nessa chamada. Eu já vou falar para você sobre o dia 22, mas ouça esse comentário. Isso daqui despertou, tá? Despertou no governo russo um mal-estar muito grande. O que seria, pastor? Ouça com atenção. Isso despertou no governo russo um mal-estar muito grande. Esse treinamento de 90 mil homens do exército da OTAN, né, do Tratado Atlântico Norte, esse exército da OTAN, com 90 mil homens, tá? Estarão mais de 1.000 veículos de guerra. Será um treinamento muito grande sendo feito próximo da fronteira da Rússia. Vai ser feito, e isso, logo lá na frente, nós vamos voltar a comentar aqui com você a respeito dessa grande realidade. Aí você pode dizer assim, pastor, mas, como muitos falam, por que vocês não pregam a palavra? Prega a palavra. Meu amigo, isso aqui é cumprimento da palavra de Deus. O que eu estou te passando aqui, isso aqui é cumprimento da palavra de Deus. Só uma pessoa estúpida, só uma pessoa totalmente ignorante e grotesca que não consegue deixar a ficha cair para entender que as informações que eu estou te passando aqui não é informações simplesmente seculares, não. Isso diz respeito ao arrebatamento da igreja. Jesus profetizou e falou sobre isso. E é nosso dever alertar a igreja de Cristo na face da terra a estarem preparados e preparadas para o maior evento que está para acontecer, que é o arrebatamento da igreja. E antes do arrebatamento, Jesus mesmo disse que sinais como guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, pais contra os filhos, filho contra pai, fome, peste, mortandade se espalharia por toda a terra. E isso nós estamos vendo a cada dia que se passa, ganhando uma proporção maior, ganhando, sabe, um corpo maior. E nós temos que alertar a todos. Ouça isso daqui, ouça com atenção essa informação desse treinamento que o exército da OTAN irá fazer. Ouça com atenção. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, anunciou nesta quinta-feira que iniciará na próxima semana seu maior exercício militar em décadas, uma operação de vários meses, envolvendo 90 mil soldados da aliança.
Este é o maior exercício da OTAN desde 1988, antes do colapso da União Soviética, e ocorre em um momento em que a aliança militar está revisando suas estratégias de defesa após a invasão russa da Ucrânia. O general americano Christopher Cavoli, chefe do comando da OTAN para a Europa, disse que o exercício vai se estender até maio com a participação de 31 países da OTAN e da Suécia, que aspira a aderir ao grupo. No total, participarão das manobras militares 50 navios, 80 aeronaves e mais de 1.100 veículos de combate. Os exercícios serão realizados desde a América do Norte até o flanco oriental da OTAN, perto da fronteira com a Rússia. Por sua vez, o chefe do comitê militar, o almirante holandês Rob Bauer, comentou que os países da aliança devem estar preparados para enfrentar adversários como a Rússia ou grupos terroristas. Aí você está vendo, é o que eu acabei de falar aqui agora, né? A Rússia, né, não vai ficar de boa, não vai ficar tranquila com esse treinamento. Até porque, desde o princípio do conflito da Rússia contra a Ucrânia, Vladimir Putin vem ameaçando países, né, a não se filiar à OTAN, principalmente a Suécia. E nesse treinamento, a Suécia estará encabeçando também, juntamente com a Suíça e com todos os países do Tratado do Atlântico Norte, encabeçado, é claro, pelos Estados Unidos. Neste treinamento, que começa agora na próxima semana, olha o calendário que nós estamos, começa na próxima semana e irá se estender até o mês de maio. Da próxima semana até o mês de maio. Ou seja, é um treinamento que vai alcançar uma proporção de quase 5 meses de treinamento. Então, a gente começa a perceber o quê? Que há alguma coisa por detrás disso. Um exército de 90 mil homens, envolvendo várias nações, não iria fazer um treinamento de quase 5 meses simplesmente por fazer. E o general, né, que está comandando acabou de dar uma nota dizendo que devemos estar preparados. O general holandês disse, devemos estar preparados para qualquer coisa, inclusive a revolta do governo russo. Então, a gente começa a perceber que tudo está se afunilando para a Terceira Guerra Mundial. Gente, como que nós vamos ignorar uma verdade tão latente como essa? Olha o que está acontecendo no Oriente. Olha o que está acontecendo, esse treinamento, tá? Esse treinamento na fronteira com a Rússia. Olha, se você for parar para avaliar, todos os 5 continentes da Terra há rumores de guerra. Nos 5 continentes da Terra, nas Américas, na Europa, na Ásia, na Oceania, na África, nos 5 continentes da Terra há rumores de guerra. E isso não vai diminuir, não vai parar. Isso só vai ganhando proporções maiores. E nós, como igreja, devemos estar preparados para esse momento, para essa realidade. A igreja, ela precisa estar informada, porque uma das maiores armas que Satanás usa para destruir o ser humano é a falta de informação. A falta de informação, a falta de conhecimento, sabe? A falta de você ter, sabe, informações, o conhecimento à altura para se defender é o motivo que tem levado muitas pessoas a serem destruídas pelos demônios. É por isso que todos os meses nós estamos lançando, todos os meses, um dia do mês em que nós estamos jejuando pela salvação da nossa família. Todos os meses nós estamos lançando, né, um dia de jejum pela salvação da família. Nesse dia, nós não buscamos em jejum bênçãos espirituais para a nossa vida, não buscamos bênçãos materiais, não buscamos bênçãos na área da saúde, não buscamos bênçãos na vida sentimental. Nesse dia, nós lutamos em jejum, em renúncia e em sacrifício, em um único propósito: a salvação daqueles que fazem parte da nossa árvore genealógica. Se você que tem, por exemplo, pessoa na sua família que está afastada do evangelho, pessoas que estão distante dos caminhos do Senhor, outrora pregaram, cantaram, cooperaram como obreiro, como obreira,
fizeram trabalhos, né, de evangelismo, trabalhos missionários, pessoas que trabalhou evangelizando, fizeram várias campanhas no monte e hoje estão com a vida espiritual detonada, fracassada. É momento de nós entrarmos na brecha, entrarmos em oração e jejum para que Deus venha ter compaixão e venha salvar essas pessoas da nossa família. Até porque é aquilo que eu sempre tenho dito nas lives. Para pensar, Jesus vem e nos arrebata, mas boa parte dos nossos familiares, da nossa parentela, ficam todos aqui. Não é uma coisa sem nexo. O glorioso é, no arrebatamento, nós subirmos, mas aqueles que nós amamos, subir também. E nós vamos fazer a nossa parte, que é o quê? Jejuar e orar pelos nossos entes queridos. Inclusive, eu quero pedir para você agora, escrever na linha do tempo sobre o nome da sua família, o nome da sua cidade, o que nós vamos apresentar agora em oração na presença de Deus, e eu tenho certeza que coisas grandes estarão acontecendo. Dia 22 agora, dia 22 do mês de janeiro em que nós estamos, nós estaremos nesse propósito de jejum. Será numa segunda-feira, na próxima segunda-feira agora, no horário das 6 horas da manhã, estaremos ao vivo aqui por uma rede de canais, pelo canal Pastor Claudinei Oliveira, pelo canal Milagres Extraordinários Europa, pelo canal Valquíria Oliveira MME, que é o canal da minha esposa, pelos canais Povo da Fé e Povo da Fé Oficial, que é o canal do meu amigo Pastor Giovanni Dias. Então, estes 5 canais, nós estaremos transmitindo simultaneamente a abertura do jejum, que será às 6 horas da manhã, e a entrega que será no horário do meio-dia, às 12 horas. Meio-dia. Será um jejum de 6 horas. Nesse jejum, nós vamos fazer um jejum total, sem comer e sem beber. Vamos abrir às 6 horas da manhã. É claro, você que acorda mais cedo, 3 horas da manhã, abre o seu jejum às 3 horas da manhã e entrega às 9 da manhã. É um jejum de 6 horas. Você que vai abrir, digamos, 4 horas da manhã, abre às 4, entrega às 10. E assim sucessivamente. O horário que você acordar, jejue 6 horas pela sua família. É um jejum coletivo e um propósito coletivo também nesse dia 22 de janeiro. Estaremos ao vivo às 6 da manhã e também ao meio-dia. Às 6 da manhã, abrindo o propósito, e ao meio-dia, entregando o propósito. E eu conto com a sua participação. Você que vai conosco nesse jejum, coloca aí, escreva aí, hashtag vamos pra cima. Isso mesmo, hashtag vamos pra cima, em nome de Jesus. Hashtag vamos pra cima. E eu tenho certeza que coisas grandes estarão acontecendo em nossas vidas nesse dia 22 e na vida dos nossos familiares também. Não perca essa oportunidade de jejuar por aqueles que você ama, de jejuar por pessoas que fazem parte do seu DNA, da sua árvore genealógica. Faça a sua parte e o Eterno será glorificado na sua vida, tá bom? Antes de nós orarmos, enquanto vocês estão confirmando a participação no jejum e também escrevendo aí sobre o nome da família e o nome da cidade na linha do tempo, eu vou apresentar para você aqui algumas imagens, tá? Imagens essas importantes para o nosso crescimento espiritual, podemos dizer assim, porque isso aqui traz um novo gás, né? Traz um up na nossa vida, que é exatamente a participação do pastor Gabriel, né? Mandando a sua gratidão, agradecendo a todos nós por nós termos conseguido enviar aquilo que foi proposto perante Deus e perante todos, que é de enviar os 30 mil reais para a cobertura da igreja em Moçambique, na região de Uamatanda. O canal Pastor Claudinei Oliveira, o canal Milagres Extraordinários Europa e o canal Valquíria Oliveira, né, MME, nós enviamos 15 mil. E o pastor Giovanni, com o canal Povo da Fé Oficial e também da missionária Keren Rocha, enviaram mais 15 mil, num total de 30 mil. Pastor Gabriel, nesse dia de hoje, já começou a fazer a correria lá para conseguir o orçamento, né, a empresa mais em conta, para fazer já parte de toda a estrutura de ferro, toda a estrutura para vir com o telhado. Então, até o meio do mês de fevereiro, nós estaremos lutando para conseguir mais os outros 20 mil, 10 mil dos nossos canais e 10 do canal do Pastor Giovanni, dos canais do Pastor Giovanni, para concluir os 50 mil e cobrir a igreja.
Uma vez que a igreja já estiver coberta, enquanto a escola vai sendo levantada a fundação e levantando as paredes, as aulas irão acontecer dentro da igreja, tá bom? Teve pessoas que ainda falou ontem, né, mandou mensagem dizendo, pastor, por que enquanto vocês não conseguiram construir a casa, por exemplo, para a vovó Binda, por que vocês não permitem ela dormir lá na igreja em vez de estar morando debaixo de uma árvore? Com certeza, a igreja estando coberta, o pastor Gabriel, todos nós vamos fazer uma reunião, vamos conversar, eu, pastor Gabriel, pastor Giovanni, vamos estudar uma maneira de ajudar essas pessoas, tá? De ajudar essas pessoas, eles não vão ficar desprovidos e desprotegidos. O que nós pudermos fazer por essas pessoas de idade, pelas crianças, nós iremos fazer. E tudo que fizermos, vamos estar passando para vocês, informando, mostrando a imagem, porque é uma prestação de contas. Não é a mão direita fazendo e a esquerda sabendo. Não, é prestação de contas. Prestação de conta daquilo que você tem investido, daquilo que você tem semeado para o crescimento da obra de Deus na face da terra. Eu vou colocar na tela aqui, ó, o número do Pix do Ministério, tá? Que está aí, ó, o CNPJ 30.458.585, ao contrário, 59, e também o número da conta do Ministério, que é da Caixa Econômica Federal. É agência 3379, conta jurídica 2069, dígito 3, operação 003, que é o Ministério Milagres Extraordinários, e o WhatsApp nosso, para você que quer informações de... talvez do PayPal, como vai enviar pelo Western Union, pelo MoneyGram, você que precisa do código SWIFT, do código IBAN, entre em contato, minha esposa está aguardando o seu contato, né? Você que vai ajudar, entre em contato agora, que ela estará te passando todas as informações precisas, tá bom? Eu vou colocar aqui a participação do pastor Gabriel falando, e com certeza nós estamos muito radiantes, muito felizes por essa conquista que nós conseguimos com a ajuda de todos. R$1 de um, 20 de outro, 100 de outro, 500 de outro, 1.000 de outro, né? 200 de outro, cada um dentro da sua condição. E nós conseguimos essa primeira parte, que é do valor para cobrir a igreja. Ouça com atenção. De graça, pastor Claudinei e todos os irmãos aí de Milagres Extraordinários. Meus irmãos, estamos aqui passando uma luta muito grande, mas primeiramente eu quero agradecer aqui pela vossa contribuição. Conseguimos aqui 30 mil reais, apenas 20 mil para cobrirmos toda a nossa igreja, mas já temos aqui o valor suficiente para comprarmos já o material. Os irmãos irão ver lá a iniciativa que iremos dar aqui com o dinheiro que os irmãos lá mandaram. Estou muito agradecido e orar para que Deus ainda toque os vossos corações e consiga. Então está aí a participação do pastor Gabriel, né, falando a respeito de que, graças a Deus, já chegou lá os 30 mil que nós enviamos. Né, volto a repetir, 15 dos canais que nós estamos à frente e 15 canais que o pastor Giovanni Rocha, que o pastor Giovanni Dias, né, está à frente, e junto com a missionária Keren também, e eu tenho certeza que Deus estará recompensando a todos vocês. O desafio não para por aí. Nós temos agora, neste sábado, a refeição das crianças, tá? A refeição das crianças no horário depois do meio-dia, no horário das 4 da tarde, porque a igreja não está coberta. Então eu peço a vocês, nos ajude, tá? Nos ajude, eu sei que Deus há de recompensar todos vocês, nos ajude a comprar, né, o arroz, o feijão, as garrafinhas de suco, de refrigerante, as caixas de carne de frango, para servir a refeição para as crianças, tá bom? A sua ajuda é muito importante. Deus tem nos dado condições e nós vamos tirar um pouquinho dessa condição em forma de generosidade e vamos ajudar essas crianças. Então, eu já quero pedir para você nos ajudar, enviar a sua contribuição, o seu dízimo, a sua oferta. Você que congrega numa igreja abençoada, numa igreja próspera. Essa é a hora de você ajudar pessoas que precisam. Graças a Deus, a sua congregação, o pastor está abençoado, louvado seja Deus, a esposa, a família estão abençoados. Pegue esse dízimo, essa primícia, essa sua oferta, essa sua voluntariedade, envia para nós matarmos a fome dessas crianças. Você pode ter certeza que isso é muito agradável aos olhos de Deus. Para pensar no que eu estou te falando. Você não está investindo na minha vida, na minha família, no pastor Giovanni, na família do pastor Giovanni, no pastor Gabriel, na família do pastor Gabriel. Não! Você está investindo em gente como a gente, em seres humanos, em crianças. Todas as vezes que nós apresentamos esse desafio para nós praticarmos essa generosidade, avalia seus filhos, avalia seus sobrinhos, seus netos, suas crianças.
Nós não estamos aqui pedindo para você colocar o teu salário todo, vender teu carro, tua casa, né? Pegar tua aposentadoria e enviar tudo. Não é isso. É um pouquinho da sua generosidade. É aquilo que está dentro do seu orçamento. É aquilo que o Espírito Santo está te conduzindo para você fazer. Uma coisa eu tenho certeza e te garanto: Deus não deixará faltar absolutamente nada na sua vida. Faltar absolutamente nada na sua casa. Ajude. Está vendo essas imagens? Foi a ajuda de muitos que proporcionou isso. Um pouquinho de cada um. Tem gente que pode ajudar com 10, com 20, com 5 reais. Já tem outros que pode ajudar com 100 dólares. Já tem outro que pode ajudar com 200 euros. Outro já pode ajudar com 500 reais. Cada um dentro da sua condição que Deus confiou em suas mãos. Agora, uma coisa eu te falo, e você sabe muito bem disso: desta vida nós não levaremos nada, a não ser as boas ações, as atitudes louváveis que nós temos para com o nosso próximo. Então, semeia na vida do teu semelhante. Vamos matar a fome dessas crianças. Vamos fazer de tudo, em nome de Jesus, fazer de tudo para que imagens como essa que eu vou colocar para você aqui agora não venha se repetir. Para que imagens como essa que eu vou colocar para você ver aqui agora, ela não venha a continuar se repetindo. Aí você diz: que imagem, pastor? Essa imagem aqui, ó. Que isso não venha continuar se repetindo. Olha aí, ó. A vovó Binda preparando um angu de farinha de trigo com ervas, né? Ervas que ela colheu ali no meio do gramado, no meio do mato, no meio das árvores ali. Algumas folhas de tomate, algumas folhas de quiabo, folha de milho, sabe? E tantas outras folhas de abóbora, né? Para fazer uma comida, porque não tem absolutamente nada. Essa imagem que você está vendo, ela foi despejada dessa casa, né? Desse lugar aí, desse muquifo que ela estava se amparando aí dentro, e o dono desse lugar pediu para ela desocupar, porque ela não estava conseguindo pagar o aluguel, e infelizmente ela deixou esse lugar, né? Parou de... não está mais dentro dessa casa, ela foi morar debaixo de uma árvore no terreno que nós conseguimos comprar para ela, né? Só que não foi construído ainda e ela está morando agora debaixo dessa árvore, tá vendo? O pastor Gabriel foi lá levar um saco de arroz, um saco de farinha e outro pacote ali, como se fosse de milho, né? Então aquele do meio é como se fosse o milho moído, o outro pacote amarelo do lado é o arroz, e esse que parece que tem umas rosquinhas ali dentro é uma forma de um trigo, de uma farinha para fazer o angu, tá? Então, ajude essas pessoas. Você pode ter certeza que a recompensa quem vai te dar é Deus. Em vida, quem sabe nós nunca iremos perceber ou notar que Deus nos retribuiu por termos feito isso por pessoas. Mas você pode ter certeza que essas vitórias virão em forma de saúde, de livramento, de proteção e, acima de tudo, de salvação dentro da nossa casa. Olha o olhar dessa senhora, sabe? Olha o olhar de tristeza, de frustração, o olhar de desesperançada, como diz a palavra, é essa, desesperançada. Então, ajude-nos a proporcionar vida para essas pessoas, nos ajude a socorrermos essas crianças que tanto precisam, que tanto necessita da nossa ajuda, que tanto necessita da nossa contribuição, tá bom? O número da conta está aí fixado na tela, e eu não estou pedindo aqui para quem não tem, eu estou pedindo para quem Deus deu condições, eu estou pedindo para quem Deus confiou em colocar nas suas mãos, nem que seja um valor de 5, 10, 50, 100, não importa o valor, Deus confiou, seja fiel. Ajude o seu próximo. Obrigado a todos que estão fazendo aí um superchat, um super sticker. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Que Deus abençoe. Eu não vou estar lendo aqui o nome, mas eu estou vendo pessoas escrevendo que estarão ainda ajudando esse mês. Muito obrigado. Que o Eterno te recompense. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê 1000 vezes mais. Não há dinheiro no mundo que paga uma imagem como essa. Não há dinheiro no mundo que paga uma imagem como essa. Olha isso, gente. Eu vou dar uma pausa. Olha isso. Pausei, né? Quer ver, ó? Vou soltar novamente para você ver. Dá uma olhada. Dinheiro nenhum neste mundo
é capaz de pagar uma imagem como essa. Isso aqui é generosidade. Isso aqui é bondade da parte de vocês que têm socorrido essas vidas todas as semanas através do envio para nós proporcionarmos as refeições aos sábados, através do envio que vocês fizeram para nós conseguirmos cobrir a igreja, para nós conseguirmos, sabe, comprar o terreno da escola. Eu tenho certeza que Deus estará recompensando a todos vocês e em o nome de Jesus, essa imagem que eu vou colocar aqui agora, ela vai parar de acontecer, ela vai deixar de acontecer nessa região de Moçambique, porque Deus está levantando homens e mulheres, colunas espirituais, para nos ajudar a nunca mais existir imagem como essa de pessoas comendo ratos, de pessoas tendo que ir para o meio dos brejos, para o meio da capoeira, para o meio dos matos, procurar, né, um camundongo, procurar uma ratazana para se alimentar e dar também para os filhos. Olha essa imagem aí, ó. Dá uma olhada. Para pensar se um ser humano, imagem e semelhança de Deus, merece uma coisa dessa, comendo ratos. Mas Deus está mudando a história desse povo através de cada um de nós. Pode ter certeza. Você percebe que quando a gente começa a falar de ajudar, de praticar generosidade, um monte de gente sai da live. E você sabe que essas pessoas, muitas das vezes, elas pensam ou elas acham que elas estão, muitas das vezes, acima da média, que nunca vai precisar de ninguém, que nunca vai necessitar de ninguém. Por isso, sai fora como se estivéssemos falando algo que até mesmo ofende ele ou ofende ela. Nós estamos falando de ajudar o nosso semelhante. Se isso não é evangelho, o que é evangelho? Se ajudar o próximo, se matar a fome do próximo não é evangelho, o que é evangelho? É ir para a igreja pular e regalar a baga do olho? Evangelho é ir para a igreja pular e dar soco no ar? Isso é evangelho? Evangelho é ir para a igreja cantar? É isso? É isso? Evangelho é subir no altar, pregar e falar bonito? Isso é evangelho? Não. Evangelho é prática. Evangelho é tomar a dor do semelhante. Evangelho é olhar para o próximo como Cristo olhou para nós. Evangelho é olhar para as crianças como nós olhamos para os nossos filhos. É olhar para os idosos como nós olhamos para os nossos pais, para os avós e para aqueles que nós consideramos. Isso é evangelho. É tomar a dor do semelhante. E eu sei que Deus estará recompensando a todos que estão comprando, né, abraçando esta causa na presença de Deus, abraçando essa causa perante o Eterno. Nós temos sofrido ataques terríveis por estar fazendo essa obra. Todas as lives, você percebe pessoas nos atacando, você percebe pessoas se levantando contra, pessoas vindo, sabe, bater de frente para tentar nos desanimar e roubar o foco, mas não irão conseguir. Porque nós sabemos o que nós queremos, nós sabemos aonde nós iremos chegar e aonde queremos chegar. E nada e ninguém vai tirar esse desejo de ajudar o semelhante que Deus colocou dentro de cada um de nós. Você que pode, abra a sua mão em o nome do Senhor Jesus. Eterno, na tua presença, eu apresento a vida de todos aqueles pelas quais estão orando comigo nesse momento. Pessoas que estão em casa, no trabalho, pessoas que estão se compadecendo dessas crianças e já estão enviando, meu Deus, o Pix, já está fazendo uma transferência, está ajudando aqui pelo Superchat, pelo Super Sticker, ajudando na refeição deste final de semana. Prospere e abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus. Abre portas aonde não existe. Faça com que o teu nome venha a ser glorificado na vida de todos, meu Pai. A tua palavra nos afirma dizendo que o homem e a mulher que dá aos pobres está automaticamente emprestando ao Senhor. E este homem e essa mulher receberá um juro grande, um juro proporcional ao tamanho da tua bênção e da tua grandeza. Abençoe a todos que estão ajudando na compra do arroz, do feijão, da carne, do suco para essas crianças. Prospere a todos, recompense a todos, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, derrame das tuas bênçãos sobre a vida de todos, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. E você que crê, você que concorda, diga amém e graças a Deus. Baruch Hashem, graças a Deus por essa oportunidade. Gente, eu vou ficando por aqui, agradecendo a Deus pela sua vida e pela vida de toda a sua família e dizer
se prepare para o jejum do dia 22. Amanhã, como sempre, estaremos no horário das 10h30 da manhã em mais uma live especial em nome de Jesus. Você que não deixou o seu like, deixa o seu like e compartilha essa live com todos os seus amigos, seus familiares e com todos os seus contatos. Deus te abençoe. Um beijo na sua alma e até amanhã em o nome do